Um esquema de espionagem ilegal executado por servidores da Agência Brasileira de Inteligência foi utilizado de forma sistemática ao longo de 2022, ano eleitoral, de acordo com informações do jornalista César Tralli, da Globonews. Segundo a Polícia Federal, a investigação do caso revelou que agentes da ABIN teriam montado um cerco ao Supremo Tribunal Federal, realizando uma extensa operação de espionagem eletrônica que rastreou centenas de aparelhos celulares pertencentes a frequentadores do STF. Os investigadores revelaram que, para evitar deixar rastros, suspeita-se que os envolvidos tenham apagado a grande maioria dos registros dos acessos aos sistemas de monitoramento. Durante a investigação, foi identificado na lista de acessos um homônimo do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Essa descoberta reforça a suspeita de que o ministro pode ter sido alvo do esquema de espionagem ilegal. Uma grande preocupação dos investigadores reside no fato de que, por meio do esquema clandestino de localização de aparelhos celulares, seria possível utilizar sistemas sofisticados adicionais de espionagem para acessar o conteúdo de telefonemas e mensagens dos alvos. Desde o último dia 26 de setembro, a Procuradoria-Geral da República vem passando por uma série de mudanças e reorganizações internas que tiram o sono do ex-presidente Jair Bolsonaro. Naquela data, o ex-procurador-geral da República, Augusto Aras, muito criticado no último período por blindar Bolsonaro em uma série de investigações, deixou a instituição. Durante sua gestão, a PGR de Aras se posicionou contrária à realização de investigações decorrentes da CPI da Covid-19, que propunham uma dezena de indiciamentos. Mais recentemente, também se posicionou contra a homologação da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e o uso de provas contra o ex-presidente obtidas pela Polícia Federal nos últimos meses. Mas os ventos parecem estar virando na PGR. Substituta de Aras, a Procuradora-Geral da República interina Eliseta de Paiva Ramos vem promovendo uma série de mudanças dentro da instituição que podem destravar a dita blindagem. Entre essas mudanças, uma em especial atinge Bolsonaro, a entrega das investigações sobre o ex-presidente ao subprocurador-geral Carlos Frederico Santos, o mesmo que já era responsável pelas investigações a respeito da intentona golpista de 8 de janeiro. 2 meses após defender uma frente sul-sudeste contra o Nordeste em um discurso separatista, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pediu a criação de uma espécie de OTAN para transformar os 7 estados das regiões nos mais seguros do Brasil. A fala ocorreu na manhã deste sábado 21 durante o encerramento do encontro do Consórcio Sul-Sudeste, na capital paulista. Zema disse que tendo uma OTAN nossa para entrar em ação, assim que for visto qualquer foco de incêndio, seria possível transformar esses 7 estados nos estados mais seguros do Brasil, conforme o portal Metrópolis. A citação à Aliança Militar dos Países do Atlântico Norte ocorreu após o anúncio do secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, sobre a formação de um gabinete contínuo de segurança para intercâmbio de informações entre os Estados-membros do COSUD. O grupo teve a sua criação aprovada em segundo turno pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na última quarta-feira, 18. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo desembolsou um montante de 14,9 milhões de reais para contratar um software de rastreamento de celulares para as polícias civil e militar. Esta tecnologia continua em operação em São Paulo, apesar das recentes controvérsias. O software israelense chamado First Mile desencadeou a Operação Última Milha, conduzida pela Polícia Federal nesta semana. De acordo com as investigações, servidores da Agência Brasileira de Inteligência utilizaram o software para espionar políticos, jornalistas e ministros do Supremo Tribunal Federal durante a administração de Jair Bolsonaro. No estado de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas contratou os serviços da Cognite para a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação da Polícia Militar este ano, sem licitação, efetuando um pagamento de 8,98 milhões de reais em julho. O contrato especificava a aquisição de sistema de radiofrequência portátil para a Polícia Militar
dispensando a licitação, devido à exclusividade da empresa israelense. O empresário Pedro Magno Salomão Dias se tornou peça-chave na investigação da Polícia Federal sobre fraudes em contratos para a compra de kits de robótica em 42 cidades de Alagoas. Policiais passaram meses a paisana monitorando e descobriram uma intensa rotina de saques fracionados, em espécie, em agências bancárias e entregas presenciais em Brasília e em Maceió. Preso na Operação Hefesto, ele prestou depoimento e confessou que atuava como operador financeiro de Luciano Cavalcante, ex-assessor parlamentar do presidente da Câmara, Arthur Lira. O advogado André Calegari, que defende Cavalcante, afirmou que seu cliente conhece superficialmente Pedro Magno. O Estadão teve acesso ao vídeo do depoimento, prestado no dia 1º de junho, e divulgado antes pelo portal Metrópolis. Magno narrou à PF que recebia uma comissão, que variava de 5% a 7%, para disponibilizar as contas de 3 empresas registradas no nome dele para movimentações de dinheiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse ontem, sábado 21, que não se pode admitir ter um governo que reluta em taxar de terrorista o grupo extremista Hamas. Em evento do PL Mulher, em Belém, o ex-chefe do executivo afirmou que sempre defendeu Israel e criticou o PT por estar ao lado de ditadores. Não podemos admitir ter um governo que reluta em taxar de terrorista o Hamas. Para mim, não é novidade. O PT, em 1990, criou o Fórum de São Paulo com as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, ao seu lado. Eles sempre estiveram ao lado de ditadores, como o Nicolás Maduro, como o Daniel Ortega, na Nicarágua, que prende padres e expulsa freiras. Sabemos como funciona o regime cubano, declarou. Apesar da fala de Bolsonaro, na sexta-feira, 20, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou o ataque do Hamas como um ato de loucura e de terrorismo. Também disse que a resposta de Israel era insana. Antes, já havia usado o termo ataques terroristas no dia de início dos bombardeios do Hamas.